Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pandora Cast. Estamos mais uma vez aqui com uma entrevista bem especial. Estamos aqui com a Karen, com a mãe do Adam. Ela veio contar a história dela pra gente, uma história um pouco triste, mas que eu acredito que vai ter uma resolução. E ela teve o filho levado em 2022 pelo genitor e ela vem nessa luta para tentar recuperar a guarda e também o seu filho, o Adam. Muito obrigada por ter aceitado conversar conosco aqui no canal. Giovana, muito obrigado por você dar voz à mamãe. Eu agradeço todo mundo que dá voz à mamãe, porque isso é muito importante. Não é só o meu caso. Existem outras mães que também precisam de voz. Então, meu muito obrigado pela oportunidade mesmo de estar aqui. E vamos lá. Vamos lá. Vamos. Eu vou pedir para você contar para gente exatamente como começou tudo isso, como você conheceu essa pessoa com quem você teve o filho e contando para gente exatamente tudo o que aconteceu até chegar no ponto em que seu filho, infelizmente, foi levado. Okay. Eu vou contar de um jeito que sirva de alerta para outras mulheres. Ótimo, excelente. Eu acho, porque eu não tinha noção de outra cultura, né? Me encantei, fui a primeira vez para o Egito, me encantei, um país diferente, né? Então, depois comecei a conversar com ele pelo Instagram. Mas assim, você foi para o Egito qual ano, você lembra? Eu fui em 2017 a primeira vez para passear. Tá. Fiquei 20 dias, passei, conheci todos os lugares que tinha que conhecer e voltei. Aí depois comecei a conversar com ele pelo Insta, me encantei e voltei para lá em 2018 para ficar com ele, para ficar um tempinho lá, né, para ver se eu gostava do país, para conhecer. E tudo era aquele mar de rosas, né? Eu encantada, ele encantado, me levava café na cama, eu ficava um pouco na casa de uma brasileira, ficava um pouco dentro da casa dele, a família dele me tratava muito bem no começo. Mas você já foi para morar lá? Eu Quando fui para você ficar foi a uns segunda meses, vez? sim. Fui, não definitivamente, mas sim para ficar uns meses. Mas aí, esse foi o primeiro contato pessoalmente que você teve com ele, porque você viu ele no Instagram, se interessou, vocês a gente ficou meses conversando, né? Até eu tomar a decisão de ir para lá para conhecer ele pessoalmente. E quem que é a brasileira que você ficava lá? Ah, tem muitas brasileiras lá. Ela até já voltou, né? Ela trabalhava com a outra equipe da embaixada, ela já até voltou para o Brasil já. E você a conhecia já? É, porque tem grupos, né? Brasileiros no Egito, qualquer país tem brasileiros em Londres, né? Então você acaba fazendo amizade com o pessoal. Então aí eu tinha algumas amigas. E ficou quanto tempo a primeira vez que você foi? A primeira vez eu fui para passear, na segunda eu fiquei 6 meses, mais ou menos. Ah, você ficou bastante tempo lá. E aí vocês já iniciaram um relacionamento nisso? Sim. Lá não é relacionamento, né? Porque lá você não namora, você casa. Só que eu não casei, né? Ele resolveu voltar comigo, porque o Egito, para ele, era um país que não tinha oportunidade. E aí ele resolveu voltar comigo. E eu estava toda encantada, né? Vou levar meu árabe para o Brasil. Vamos começar uma vida. E como que era o relacionamento de vocês, assim, quando evoluiu, já fazia 6 meses que vocês estavam praticamente morando juntos, você via alguma red flag, algum ponto de atenção no comportamento dele? Só cultural. Aí tudo eu achava que era cultural. Esse jeito meio grosso dele deve ser cultural. Mas é cultural. Não, não é cultural, isso é caráter. Né? Porque hoje eu conheço outros egípcios casados com brasileiras que isso não é esse jeito dele, né? Então eu achava no começo que era cultural. Mas aí a gente voltou para o Brasil para começar uma vida nova. Logo eu já engravidei do Adam. A minha gravidez não foi ruim, mas no finalzinho ele já não queria que o Adam nascesse no Brasil. Ele já queria que o Adam nascesse nos Estados Unidos por ser um país de dar mais oportunidade. Ah, tá. E aí eu fui e caí no golpe de novo, né? Que é o segundo, né? Fui para os Estados Unidos sozinha, fiquei na casa de um amigo dele. Ah, ele não foi com você para os Estados Unidos? Não foi. Ele ficou onde? Ele ficou no Brasil.
Na casa de vocês. Né? Vocês construíram uma casa, compraram uma A casa? gente estava num apartamento alugado. Ah, tá. Uhum. E aí eu fui. O amigo dele me pegou no aeroporto. Eu já conhecia esse amigo dele lá do Egito, casado com uma russa, e que eles iam cuidar de mim. Falei, tudo bem. Né? Uhum. Não cuidavam nada, né? Para eu conseguir tomar um banho, eu tinha que implorar para alguém segurar o Adam. Sério? E o Adam nasceu prematuro, ficou 13 dias na UTI. Eu fiquei esses 13 dias sozinha, eu e o Adam. Eu fiquei 42 dias ao total nos Estados Unidos, até voltar para o Brasil. Então, eu voltei com o Adam para o Brasil, o Adam tinha 28 dias. E aí, ele nascendo lá, ele consegue a cidadania, né? O Adam já é cidadão americano. Bacana. Mas assim, os seus familiares, como que eles viram essa relação no início? Olha, no início, você vê como encantamento um estrangeiro na família. Uhum. Mas depois vai perdendo encantamento com as próprias atitudes dele de querer me afastar da minha família. Ele cismava muito com meu filho mais velho. Ah, você tem outro filho? Eu tenho um filho velho? de 20 anos. Ah, tá. Do seu primeiro relacionamento. Quando tudo isso aconteceu, você tinha mais ou menos que idade? Eu estava com 38. Se você estava com 38, quando você conheceu o pai do seu filho, você pode falar o nome dele ou não pode? Ou prefere não falar? Do Jacu? Armed. Do genitor. Não, do genitor, Armed. Armed. E aí você voltou, então, para o Brasil depois com o seu filho, depois que ele nasceu, e voltou a morar com ele. Voltamos a morar normal. Né? Eu acho que a primeira violência doméstica que eu tive, eu estava com o Adam no colo. Foi um tapa na cara. Nossa. O Adam era bebê, assim. Meu Deus. Foi aí que a minha admiração e meu encantamento, ele foi por água abaixo. Você lembra quanto tempo de relacionamento chegou nesse ponto? Chegou 1 ano e meio. Nossa, muito recente, né? Ainda era na fase de que era para estar na lua de mel. Ele já começou a apresentar. E depois que o Adam nasceu, que começou a piorar. E os relacionamentos abusivos, eles seguem sempre o mesmo roteiro, né? Sempre. No começo é aquele amor, Sim. É o love bomb. Depois começa as grosserias. Te diminuir. Te afastar da sua família. Isso mesmo. Para você ficar fora da sua zona de proteção ali dos seus familiares, dos seus amigos. De tudo. Para você não ter a quem recorrer. Não, assim, quando você fica muito, muito vulnerável, ainda tá no puerpério, né? Depois da segunda vez, foi um chute e um tapa na cara. Que eu voei longe, porque ele é lutador de judô. Meu Deus do céu. As minhas 2 pernas ficaram roxas. Aí eu corri para casa da minha tia. Foi quando eu peguei o Adam e corri para casa da minha tia. Mas aí eles vêm. Eu vou mudar. Traz flores, traz bombom. E aí você continua vulnerável e você continua acreditando, né? Sim. E aí dá mais uma chance. E eram muitas brigas que vocês tinham? As brigas que a gente tinha era sempre pela criação do Adam. Como assim? Por exemplo, o jeito do Adam dormir, que tinha que dormir com o Alcorão ligado, que tinha que dormir com ele do lado. Ele era muito obsessivo pelo Adam. Muito, muito, muito mesmo. Nossa. Sabe? Demais. Até o banho tinha que ser ele que tinha que dar. Então, assim, ele foi tomando conta de uma situação que eu permiti, com minha permissão, né? E hoje eu vejo o quanto eu errei já lá atrás, né? Mas até aí a gente não... Quando a gente tá vivendo, a gente tá na situação, ainda mais em um relacionamento abusivo, a gente não enxerga. Você não vai imaginar que uma pessoa que você tá junto, você está casada, teve um filho, vai fazer algo do tipo com você, né? Nossa. E aí... Ao ponto que chegou, jamais imaginaria. Então não se culpe assim pela situação, porque não tem como saber, né? A vítima é você. Você é a vítima. Infelizmente, ainda a gente é muito julgado. Tipo assim, eu fui muito julgada no começo. Ah, é? Por conhecidos? Não, pela internet, né? Porque quando você vê expor sua vida. Quando você expõe a sua vida, né? Vem muito... Até que hoje já não, porque eu consegui provar na justiça que ele tem ordem de prisão, que ele está incluído dentro da linha vermelha da Interpol, que ele tem um pedido de extradição, né? Então, assim, hoje diminuiu muito, mas no começo eu fui muito julgada.
de eu tomar a iniciativa de, na pandemia, ir trabalhar fora, em outro país e mandar dinheiro. Tá, né? mas só deixa eu entender como isso aconteceu. Você estava morando com ele aqui ainda, o relacionamento já não estava muito bom, e Não. aí você arrumou um emprego fora. Foi isso? Foi. Uma amiga minha, antes, teve a terceira violência doméstica, Tá. que foi a última, né? A terceira foi um mata-leão que ele me deu. Meu Deus. Ele me deu um mata-leão que o meu filho mais velho abriu a porta e falou, mãe, corre. Mas seu filho mais velho morava com vocês? Morava com a gente. E ele via essas agressões? Essa cena ele viu. Essa específica, as outras duas ele não viu e você não falou, provavelmente. Mas essa ele viu e me ajudou. Uhum. E aí eu corri para casa de uma vizinha, fiz o boletim de ocorrência. Ele teve a Maria da Penha, mas não aconteceu absolutamente nada, Giovana. Nada. Se falar DDM de Valinhos, não vale nada. Sabe? Tem 2 funcionárias que acho que já até se aposentaram e não fizeram absolutamente nada. Ele nem foi chamado? Ele foi chamado e voltou sorrindo. Olha. Falou que ainda fez amizade com elas. Olha que absurdo. Ainda debochou. Quando a gente precisa, né, de uma lei que é para ajudar as mulheres numa situação vulnerável. E dessa terceira vez, vocês ainda se reconciliaram? Aí logo entrou a pandemia. Uhum. Nisso, o Adam já era um pouco maiorzinho já. E uma amiga minha que mora em Londres e também é casada com um egípcio. Ela falou, Karen, por que você não vem para cá? Faz o cleaner, junta um dinheiro e vem embora. O que é o cleaner? Cleaner é faxina. Nos Estados Unidos? Não, em Londres. Ah, desculpa, em Londres, Em Londres. Uhum. Eu falei, vou embora, vou tentar, porque a pandemia ele foi mandado embora. Ele nunca foi provedor, ele sempre foi o complemento de renda, que eu chamo ele de complemento de renda. Né? Ele nunca foi um cara que proveu a casa, né? Eu trabalhava. Do que você trabalhava? Eu era vendedora numa loja de lingerie, que também fechou. Na pandemia? Na pandemia. E ele trabalhava do quê? No McDonald's, foi mandado embora. E lá no Egito, onde ele morava? Ele era judoca. E era sustentado por pai e mãe. O que é... E ele não trouxe nenhuma reserva para ajudar a família? Ainda mais... Não, a família que mandava. Ele nunca... como eu te falei... Não, a família que eu digo você e ele, né? Não. Que aí era a família dele. Você, o filho... Por isso que eu chamo ele de complemento de renda. Porque se você precisar dele para alguma coisa, ele sempre vai querer te tirar tudo, né? Como ele fez comigo, né? Ele me tirou tudo. E ele então não era um homem que também ajudava financeiramente, ou te dava presentes, ou jantares, alguma coisa assim romântica? Não, nada. Ele não era um homem assim de fato. Não, se fosse para sair, eu que pagava o jantar. Você que tinha que pagar. Porque eu queria sair também, né? Então você quer fazer alguma coisa, então. Sim, e aí é muito fácil a pessoa sempre ficar nas costas, porque também você precisa ir com alguém, você vai com o seu cônjuge. Eu tenho umas seguidoras que chamam ele de encostado, e realmente é o que ele era, mas que talvez, como eu queria ter a minha família, ter as minhas coisas, eu ainda tinha esperança de levantar o casamento, sabe? Sim, aquela você coisa, ainda queria salvar o seu casamento. Eu queria salvar. Falei, não, eu vou para Inglaterra, a gente vai se falando, te mando o dinheiro de lá e volto. Esse era o nosso combinado. Esse era o nosso combinado. Tanto é que eu fui para Inglaterra, né? O pai dele pagou a passagem. Logo, 2 semanas depois eu consegui pagar de volta. E eu mandava dinheiro 2, 3 vezes na semana. Eu tenho esses extratos, tanto é que até a Rede Record jogou os extratos na tela. Porque eu mandava dinheiro toda semana, falava com ele todo dia, todo santo dia. Ele queria saber onde eu estava, o que eu estava fazendo. O controle já vinha do Brasil para Londres. Entendi. Né? Eu falava com os meus 2 filhos. Então, assim, não teve abandono. Ela deixou os filhos e foi trabalhar fora. Porque eu escutei muito isso. E não. Eu via os meus filhos todos os dias na câmera. Eu falava com eles. Sabe? Se eu ia no mercado, se eu ia comprar alguma coisa, eu chamava. Tanto é que um dia antes de eu voltar, que ele sabia que eu ia voltar, eu ainda fui naquela loja que muita gente conhece, a IKEA, e comprei dinossauro. O Adam escolheu os dinossauros na câmera. Nossa. E quanto tempo você ficou em Londres? Eu fiquei quase 10 meses.
Uhum. Quase Para 10 juntar um meses. dinheiro, fazer uma reserva e voltar, já que os dois estavam Sim, desempregados. eu consegui mandar dinheiro durante a semana. Toda semana eu mandava dinheiro. E eu juntei um valor. Uhum. E aí, esse valor que eu juntei, eu mandei 15 dias antes. Todo? Inteiro? Inteiro. Ninguém acredita nisso. Mas se você pode revelar o valor desse... Era mais ou menos que 15 mil reais. Entendi. 15, 16, quase isso. E aí você mandou para ele, e quando você voltou pro Brasil... Não, aí eu consegui falar com ele na conexão, em Portugal. Tá. Ele falou, não se preocupa que eu vou buscar você no aeroporto. Eu falei, ó, eu tô com 4 malas. Tinha uma mala para ele, uma mala para Alexandre, uma mala pro Ada e a minha mala. Alexandre é o outro filho. O outro filho. Uhum. Tinha uma mala para cada um de coisa. Eu falei, então, ele falou, então vou eu e o Adam só. E não tinha ninguém. Você chegou, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. E aí você ficou lá esperando? Você tentou ligar para ele? Como Eu que tentei foi? entrar em contato, já não conseguia mais. Já não conseguia mais contato. Liguei para minha tia. Ela falou, cara, a gente está tentando aqui. Tentaram o vizinho. Tentaram tudo. Mas seu filho tava morando na mesma casa, Tá. o filho mais velho. O que aconteceu nesse final de semana? Meu filho mais velho ficou doente. E ele falou, mãe, eu não vou descer para meu pai, descer a Baixada Santista. Ah, tá, o pai dele mora em Santos. Isso, ele falou, mãe, eu não vou descer porque eu não estou me sentindo bem. Mas o Ahmed falou tanto na orelha dele que ele acabou descendo. Uhum. Então, na câmera, a câmera pega o Ahmed saindo com o Adam todo arrumadinho, portando uma mochila e a mala. E o meu filho mais velho chega 10 minutos depois. Então foi num domingo? Não, foi numa segunda, Foi no numa dia segunda. 19. Eu cheguei na terça. Ah, ele foi embora na segunda e você chegou na terça. Eu chego na terça. Mas eu ainda consigo falar com ele na terça. Na conexão. Eu ainda consegui falar com ele na terça. E aí começou o meu pesadelo na terça-noite. Quando já não tinha ninguém lá em Guarulhos. Eu com 4 malas gigantes. Mas seu filho já estava em São Paulo. Ele não estranhou que não tinha ninguém em casa? O seu filho mais velho? Ou ele só achou que tem poderia 17 anos. Sai, novinho, entra, novinho. nem se ligou. Não, ele se ligou que a porta estava aberta e a bagunça da casa. O jeito que a minha casa foi encontrada. Sim. Mas eu não tinha conexão de falar com o Alexandre, né? Então, só à noite. Aí eu peguei e falei, Alexandre, quando eu cheguei no aeroporto, eu falei, você sobe na cama e vê a pasta de documentos, uma pasta preta. Aí ele falou, tá bom, mãe. Você no aeroporto, você pediu pro seu filho, porque você já estava desconfiada. Eu falei, se essa pasta preta estiver lá, aconteceu alguma coisa com eles. Se essa pasta preta não estiver lá, ele fugiu. Mas por que passou isso na sua cabeça dele fugir? Porque os passaportes estavam lá dentro. Mas assim, você já tinha isso na sua mente, então, que ele poderia fazer isso? Porque você não, pensa... foi automático. Foi automático da minha tia, falou. Ela falou, cadê esses passaportes? Eu falei, tá em casa. Ela falou, manda o Alexandre checar. Ela que foi te buscar no aeroporto? Não, tia? Eu vim de Uber. Ah, você foi de Uber e veio se comunicando com as pessoas para tentar encontrar o seu filho e o Ahmed. É Ahmed? É, Ahmed. E aí, o meu filho falou, mãe, não tem pasta nenhuma aqui. Ele levou em tudo. Ele levou tudo. Ele levou os meus documentos. Ele levou os documentos da minha mãe falecida há 27 anos, que eu guardava. Todos os documentos americanos do Adam. Ele levou tudo. Absolutamente tudo. Tudo que você possa imaginar, ele levou. E você falou que tinha conseguido falar com ele na terça? Na terça, na minha conexão em Portugal. Ah, um pouco antes de você chegar aqui. Sim, são 9 horas de voo. Ele já tinha saído, devia estar descendo já para Foz do Iguaçu. Né? E aí ele saiu pela Ponte da Amizade, ele devia estar já encaminhando. Mas então ele foi para Foz do Iguaçu de avião. Sim, eu fiz o primeiro boletim de ocorrência, eu fui a pé, porque eu não tinha dinheiro nenhum. As 80 libras que eu voltei na conta foi para pagar o Uber. Nossa. Eu fui a pé até a primeira delegacia. A primeira delegacia fez o boletim de ocorrência de maus tratos.
já é errado. Não fizeram de sequestro? Não. Tô falando a DDM de Valinhos, é surreal. Aí eu consegui fazer um boletim decente no 5º DP de Campinas, com um investigador que foi acho que caiu do céu. Ele falou, me dá o nome do cidadão. É árabe, me dá o nome do cidadão. Aí quando eu passei, aí ele falou, olha, ele tem passaporte, ele tem RG, ele tem carteira de habilitação. Eu juro pra você, caiu meu mundo ali. Eu falei, não, moço, ele só tem RNE. Ele falou, não, ele tem RG, ele tem cidadania brasileira. Nossa, e você nem sabia? Eu não sabia. Eu fiquei sabendo na delegacia. Ele já estava armando tudo. Provavelmente no período que você ficou fora. Caiu meu mundo ali. Eu falei, moço, eu sou casada há 5 anos com ele. Ele falou, olha, minha senhora, a senhora me desculpa, mas esse povo espera 10, 15, 20 anos para ter um documento brasileiro. Então você acha que ele casou para ter o a golpe da cidadania, né? O famoso golpe da cidadania, que hoje, graças a Deus, o Itamaraty tem uma nota alertando as mulheres para não se casarem, principalmente quando a diferença de idade é muito grande. E tinha essa diferença de idade sim, no caso de vocês? 15 anos. 15 anos de diferença? 16, né? E aí você abriu o boletim de ocorrência e como que sucedeu depois disso? Aí foi Polícia Civil. Aí caiu na esfera civil e não era na esfera civil, era na esfera federal. Aí eu caí num advogado. Só aproxima um pouquinho o microfone. Claro. Isso, por favor. Obrigada. O problema as pessoas não sabem lidar com esse tipo de situação e vão jogando um pro outro. Não sabe o que fazer. Não sabe aí vai jogando para departamentos. Não né? sabe. Nossa, que terrível. Eu peguei uma advogada que ela entrou com o pedido para bloquear as fronteiras na quarta-feira. Isso ficou na mesa do juiz 4 dias. Nesse tempo ele passou. Demais. Claro. Ele entra no Egito na sexta-feira, no dia 23 de setembro. É a entrada dele pela Egyptian Air. Dele e do Adam. Mas não tem a saída do Brasil. Ele saiu por terra. Né? Esse todo foi o rastreio da Interpol. Depois de um bom tempo. Né? Que luta, né? Meu Deus. Foi uma luta. E aí você cai naquele advogado que te cobra um absurdo, cobra 100 mil reais, né? Vamos aproveitar a dor da mãe, porque a mãe, eu não sabia nada. Não sabe nem o que fazer em uma situação dessa. Eu ficava girando que nem um peru, assim. Eu fiquei 4 dias sem dormir, para você ter noção. Eu fiquei 4 dias sem dormir, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E a gente fez busca e apreensão em Mesquita. Eu achei brinquedo do Adam na Mesquita. Lá perto da sua casa? Lá perto da minha casa. Ou seja, ele teve ajuda para armar todos os planos. Sim, ele teve ajuda, né? Inclusive da babá, né? A babá do Adam? Do Adam também. Ela sabia, sim. E brasileira? E ficou com você quanto tempo, essa babá? Olha, ela era babá do Adam desde quando eu cheguei no condomínio, assim. Tanto é que o marido dela fez uma diligência para ele numa delegacia e ele nem pagou. Meu Deus. Ainda ficou devendo ainda. Então, assim, ele é uma situação que hoje empobrece as mães. Porque os advogados são muito caros. A tradução juramentada ela é muito cara. Aí o documento tem que passar por consularização, tem que passar pela embaixada do outro país. Aí você tem que enviar para o outro país. Aí você tem que contratar advogado no outro país onde está a criança também. Então, assim, empobrece a gente de uma forma... Eu não sei nem o que te falar. Que, graças a Deus, eu paguei tudo isso com doação. Já divulga a sua vaquinha, então. Aproveita que você falou disso. Sim, tem o Pix, tem a vaquinha. Quem entrar no meu Instagram, tem lá o GoFundMe. Para quem for de fora, que eu tenho bastante seguidor de fora. Tô com o canal novo no YouTube? No YouTube também. Aqui é para ajudar a pagar todas as custas, Nossa, né? Nem fale. Dessa luta que está tendo luta. que ter advogado. E é uma situação extremamente difícil, que às vezes não tem nem precedente para. E por isso algumas delegacias nem sabem como agir. Não, um vai passando para o outro. Então, quem puder ajudar aí, pessoal, ajuda essa mãe que está na luta para encontrar o filho. Eu tô nessa luta já há 2 anos e meio. Eu expus toda a minha vida, mas eu consegui chegar no Senado.
Eu consegui chegar em senadora, eu consegui chegar no presidente. No atual? No atual, no Itamaraty. Tá todo mundo careca de saber já o caso do Adam. Mas o que a gente precisa? De um acordo diplomático, né? Que mês que vem eu tenho que voltar para o Egito, porque eu tenho a segunda instância. Eu luto por um filho que eu não vejo. Você vai até lá e você não consegue. Eu fiquei 5 meses. Lá? Lá no Egito, eu não vi o meu filho. Eu não sei se meu filho está vivo. Eu peço uma prova de vida para a embaixada, nem checam o endereço. Sabe? Você é totalmente negligenciada. Ou eles empurram com a barriga o problema. São muitos problemas, são muitas mães, e talvez eles não estão acostumados com o tipo de mãe que eu sou, porque eu já peguei placa e fiquei na frente do Palácio da Alvorada. Porque eu quero que esse problema seja resolvido. Meu filho saiu deste país por culpa deste país. Alguém deixou passar. Como que aconteceu isso? Como que vocês descobriram que ele tinha saído sem ser por voo? Porque foi feita uma varredura em todos os aeroportos do Brasil e não existe saída aérea nem do Adam e nem do Ahmed. Ele saiu por terra. Isso é um crime. Na ponte da amizade. Da amizade. Isso é um crime. Não é subtração de menor, é sequestro. Pela ONU, que no meu caso já está na ONU, é sequestro internacional seguido de tráfico humano. Quando você tira uma criança de um país e leva para outro à força. Sem autorização Sem dos autorização. Pais. Da sua autorização, né? Esse país me deve explicações. Você imagina você ver a ministra dos Direitos Humanos olhando todos os seus stories e nem entrando em contato com você? Nossa, ela olha, a atual, ela atual, olha e dona, não... eu vou falar Como que é o nome dela? Ministra Macaé Evaristo. Tô esperando, tô aguardando. Tô aguardando a resposta dela, tô aguardando a resposta da assessora dela. Gente, ela nunca entrou em contato com você? Não, mas vê. Gente, não fecha os olhos, é uma criança, meu filho é uma criança. Precisa da Todos mãe. Os direitos humanos, tá lá, a criança tem direito a ter mãe. A ter mãe. Claro. É um papel que não pode ser substituído. Não ano passado, ano retrasado, eu estava em Londres fazendo faxina de novo para tentar me reerguer, né? No dia de Natal, veio um número assim, aleatório, de mensagem. Veio o meu atestado de óbito. Meu Deus. O genitor falou, olha, eu acabei de falar pro Adam que você morreu e que você nunca mais vai ver ele. Pode esquecer. E você conseguiu algum contato quando ele entrou em contato com você? Não, ele me mandou isso e pronto. Falou, e bloqueou? E bloqueou. Aí eu mandei para o meu advogado conseguiu uma medida protetiva, mas é válida aqui no Brasil. Aí quando eu chego no Egito, eu vejo ele. Você já chegou a se encontrar com o genitor? Já, em audiência. Aí ele me desqualifica como mulher, como mãe. E cadê os meus direitos humanos? Porque o Egito também faz parte. Sim. E hoje ele já está na lista da Interpol? Já está na lista da Interpol há 1 ano e 3 meses. Tanto o meu filho quanto o genitor. O genitor está como procurado, violento, e o meu filho está como criança desaparecida. E como que fica a questão do Egito, nas leis do Egito, numa situação dessa, que tem um procurado lá dentro, na lista da Interpol, e uma criança desaparecida? O que a gente precisa? De cooperação internacional. O Egito, ele faz parte da Interpol, da cooperação internacional. O Brasil faz parte da Interpol. Então, o que a gente precisa? De diplomacia. A gente precisa do nosso presidente, a gente precisa do governo atual para agir. E não sou só eu, de mãe, que preciso de diplomacia. Tem outras mães que precisam de diplomacia. Tem outras mães na mesma situação que a sua? Tem. Elas entram em contato com você para pedir socorro? Sim, a gente tem amizade. Porque é um caso pior que o outro. Se eu te falar o caso da Moara, que para mim é o que mais me machuca, porque ela tem 14 anos. Ela tem 14 anos? Ela já fala, tem vídeo dela pedindo socorro. Não quero ficar com meu pai, com o genitor. A criança, no caso, que foi levada. A criança foi repatriada para a Suíça, quer ficar com a mãe, morava em Jericoacoara, no Paraíso,
sabe? É um caso, assim, de doer o coração. Eu não gosto nem de ver vídeo, porque entender que a criança é grande. O meu filho é pequeno. Ele não sabe o que aconteceu. Ele vai saber o que aconteceu quando ele crescer. Agora, uma criança grande, e o nosso país, a menina é suíça brasileira. O nosso país tem que fazer alguma coisa. O que aconteceu nesse caso? Ela conheceu um estrangeiro lá em Jericoacoara, que lá tem bastante, né? Eu cheguei a ficar alguns dias lá em Jericoacoara. O caso todo eu não sei te contar. Tem o Valentino, que é o padrasto dela, que é uma pessoa excepcional, assim. Ele tá até aqui no Brasil, a Neide tá na Suíça. Aí eles podem até te contar melhor, se você quiser fazer Sim, esse seria caso, interessante, com certeza. Porque se isso de doer o coração. é um crime que já está sendo orquestrado, de caso pensado, e várias mulheres estão sendo vítimas, as mulheres e seus filhos... Neide tem ordem de prisão dentro da Suíça. Ela? É. Por quê? Porque quando você não volta com a criança... Lá eles deram uma ordem de prisão, porque a menina fugiu para querer ficar com ela. Mas hoje a menina tá no Brasil? Não, a menina tá lá presa dentro em cárcere privado pelo pai. Ah, então ela veio para cá, mas ele conseguiu fazer Aí ela voltar? repatriaram depois de 4 anos. Porque entra com a Convenção de Haia. A Suíça faz parte da Convenção de Haia. O Egito não faz parte. Então, quando a criança é repatriada, ela volta para o país, a gente, nós mães, temos que ir para o país e lutar pelos nossos filhos lá. Então, eu tenho que lutar pelo Adam lá. Por mais que o Adam seja brasileiro, por mais que o Adam tenha sido sequestrado, não tem cabimento eu estar lá, participar de audiência junto com o genitor de uma criança que é sequestrada. E como são essas audiências que você participa lá? O Egito, ele é um país arcaico. Então, é papel e caneta, não tem computador. Nossa, meu Deus do céu. É. Se aqui que tem já é difícil a situação, você imagina lá, né? Então já começa assim. E eu vou te falar que tem muita xenofobia. Muita. É? Tipo, nada, é só minha presença ali. Né? Então, assim, como eu sou estrangeira, aí eu já tenho um ponto a menos. Tá mesmo eu sendo muçulmana. Mesmo eu sendo muçulmana, eu ainda sofro esse tipo de preconceito comigo. Mas eu vou lutar até o fim. Eu vou voltar para o Egito, eu já falei. Ou eu volto para o Egito e volto com o meu filho, ou eu volto dentro de um caixão, porque eu tô exausta. Sabe quando você tá assim, no limite do limite, pedindo socorro para ministro, pedindo socorro para presidente, pedindo socorro para tanta gente? Não é possível que ninguém vê. Sabe? Mas... Não é possível que ninguém vai fazer nada. A embaixada brasileira dentro do Egito, ela é muito limitada. Ela é muito limitada. A gente precisa de um poder supremo, de um poder de um presidente, do poder do Itamaraty para pressionar. Não é só ir lá no país, tirar foto de mão dada com outro presidente. O Brasil exporta muita coisa para o Egito. Eu vejo muita coisa, até o frango é brasileiro. Não é possível que o meu filho saiu por culpa de alguém que nem acharam responsável por quem deixou passar. Eu vou perder meu filho, ninguém vai me devolver 2 anos e meio do crescimento do Alan. Eu não sei se meu filho está vacinado, eu não sei se cuidam dos dentes do meu filho, eu não sei nada, se meu filho estuda, se não estuda. Eu simplesmente não sei absolutamente nada do Alan. E você já esteve em contato com o Itamaraty? Já fui atendida no Itamaraty, foi me prometido resolver isso no G20, né, ser falado no G20. Não foi falado, não foi comentado pelo nosso digníssimo, excelentíssimo presidente Lula, mas eu ainda tenho fé que possam fazer alguma coisa. Ah, sim, com certeza. Continuar lutando, renovar as forças. O Matheus tem uma pergunta para fazer para você. Karen, primeiro me solidarizar com sua causa, né? Você falou que seu filho tem cidadania americana. É uma pergunta leiga, assim, de quem tá aqui acompanhando, que tá ouvindo. Será que os Estados Unidos não conseguiria ajudar de alguma forma, com uma pressão do país norte-americano, com, de repente, uma força maior para ajudar nesse caso? Olha, eu vou te falar que não é só você que me faz essa pergunta, muitos seguidores meus fazem.
Mas o que acontece? O Adam saiu de território brasileiro. Nós temos todas as decisões favoráveis brasileiras. A gente já tentou Estados Unidos, já. Mas como a gente tem tudo pelo Brasil, a gente está estrategicamente tentando pelo Brasil e pelo Egito, porque eu também tenho advogados egípcios, né? Aliás, existe uma equipe, né, que eu sou muito grata, que é a doutora Vanessa, a doutor Rafael, o Revibra, que é uma ONG que acolhe todas as mães lá na Europa com violência doméstica, subtração de menor, a doutora Juliana, inteligentíssima, mas assim, ele saiu de território brasileiro. Então, assim, se eu já imagina se eu contratar um advogado americano, eu não tenho dinheiro para pagar. Não tenho, vai levar mais tempo, né? Então, Sim. como a gente tem tudo brasileiro, o que os advogados egípcios querem é que o que está sendo pedido pelo nosso país se faça lá dentro. Mas como que seria essa atuação do Brasil no Egito? Seria um acordo diplomático? Sim. Que ele teria que entregar a criança para ela voltar? Sim. Até porque o genitor, ele é brasileiro egípcio. Então, nós temos um criminoso brasileiro dentro do Egito. E aí tá tendo essas audiências, o que é resolvido nessas audiências? Nessas audiências é a custódia do Adam. Lá existe a Sharia. A Sharia é quando o Islã, quando a religião entra dentro das leis islâmicas, né? As leis muçulmanas. Então, o que acontece? Dentro da Sharia, o Adam teria que já estar comigo. O filho é da mãe até os 15 anos. Essa é a Sharia. Só que eu estou sendo passada a perna, essa é a realidade, né? Então, ele alega 500 mil coisas contra mim, me desqualificando de toda forma. E aí a briga entre a guarda é entre eu e a mãe dele. O homem não tem a guarda da criança. Então, se isso de acordo com a lei egípcia. De acordo com a Sharia. Tá. Então, assim, se o Adam não estivesse comigo, por exemplo, se eu tivesse morrido realmente, o filho passaria, o Adam passaria para minha mãe. Aí, como minha mãe não é viva, passaria para a mãe dele, mas nunca para ele. Então, a briga é entre eu e a mãe dele. Certo. Aí existiu 2 processos, quando eu cheguei em julho. Um processo que ela abriu pedindo a guarda do Adam e um processo que eu peço a guarda do Adam. Aí, no processo dela, ela perdeu a primeira instância, ela apelou, e o juiz negou. Então, ela perdeu. Ela perdeu no processo dela. E o juiz mandou trazer o Adam para me entregar no processo dela. Aí no meu processo ela ganha. Ela ganhou no seu? Na primeira instância. Mas foi alegado o quê para ela ganhar? Não posso falar. Não pode? Nossa, meu Deus do céu, que situação complicada. E aí você está recorrendo, por isso que você está tendo que ir para lá. O Matheus tem mais uma pergunta aí. Manda aí, Matheus. Karen, a questão da família do genitor do seu filho, ele chegou lá com a criança e eles apoiam isso? Então, eu não sei o que ele disse para a família. Para mim, ele chegou com o Adam para mostrar o Adam, né? Como ele me travou no Brasil, eu não tinha documento, eu não tinha dinheiro, não tinha nada. O que ele falou, acreditaram, né? Depois, com o tempo, é que vieram meninas falar, olha, eu estava conversando com ele, mas eu não sabia que ele era casado. Aqui no Brasil. Meninas aqui do Brasil. No Instagram. E homem também. Homem também. Que ele tava de papinho. Com homens também? Homem também. Então, assim, foi tudo para mim, foi tudo surpresa, assim, né? Meu Deus. Mas você pegou alguma traição mesmo dele ou não? De conversa, sim. De conversa? Mas você não sabe se realmente se concretizou de se encontrarem? O meu filho mais velho acha que sim, quando eu fui embora. Quando eu fui para se ele já Londres, estava conversando. Ele falou, mãe, às vezes ele falava que ia para academia às 6 horas da tarde, eu ficava das 6 à meia-noite com o Adam. Nossa. Então... E uma prova nesse sentido seria usada a seu favor lá no Egito, já que tem a Sharia? Ou não? Não, porque lá o homem tem direito até 4 mulheres, né? Não teria tanto peso isso.
Entendi. Agora, se fosse o contrário, né? Nossa, mas que situação difícil, meu Deus do céu. Se fosse o contrário, a mulher ia ser massacrada, tirada pedra em cima. Eu digo situação difícil, assim, como um todo, e também essa questão da lei egípcia se misturar com a religião. Com a religião. E bem complicado. E aí você estava falando que as audiências são super rápidas. São super rápidas. 5 minutinhos de audiência. 5 minutinhos, tipo, o advogado dele entrega documento, meu entrega documento. Da última vez não foi legal, porque ele pôde falar e eu não pude. Não? Não pude. Era como se eu fosse um nada ali. Não falei e ele falou, ele conseguiu me desqualificar de todo jeito, que ele conseguiu desequilibrar até o tradutor que estava junto. Meu Deus. De tantos absurdos que ele falou. Porque ele já não estava mais me respeitando, né? Uhum. E o pouco que eu entendo de árabe, eu entendo, uhum. né? Mas aí o rapaz da embaixada realmente foi excepcional ali em colocar ele no lugar dele, não só ele como o advogado também, né? Porque o advogado dele fala português, né? Então ele acha que ele sabendo falar português vai adiantar alguma coisa, mas não adianta. E o advogado dele teve que interceder porque ele estava pegando pesado nas palavras. Não, foi na realidade quem intercedeu fui eu. Ah, é? Aí você falou. Eu pedi respeito em inglês, né? Aí o advogado dele falou, mas eu falo português, eu entendo o que a senhora está falando, mas eu estou falando em inglês, eu não estou falando em português, né? Aí o rapaz Aí ele falou pro juiz que eu tinha chamado ele de safado. Aí o rapaz da embaixada falou, não, ele tá mentindo. É assim, eles jogam sujo mesmo. Infelizmente, eles jogam muito sujo. E aí a próxima audiência vai ser quando? A próxima audiência vai ser próximo mês. E vai ser... A gente não sabe ainda se vai ser só decisão ou se vai ter audiência mesmo. A gente ainda está esperando, mas a data já está marcada. E como que tá, assim, como tá seu coração? Você tá otimista? Eu estou muito otimista, estou bem. Meus advogados, eles foram indicados de uma mãe holandesa. Que conseguiu recuperar os filhos, que aconteceu a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa? Então, eles já têm esse tipo de experiência. Entendi. Já resolveram um caso excelente. Até mês passado, ele falou, a gente já conseguiu recuperar uma criança da Sérvia em Montenegro. E é sempre árabe? É geralmente árabe que comete esse golpe ou é no mundo inteiro que isso está acontecendo? Olha, geralmente são árabes. Geralmente são árabes. Mas, por exemplo, no caso dele, do Ahmed, ele queria uma cidadania brasileira para quê? Para fazer origami, porque ele não soube fazer o golpe completo. Qual que era o golpe completo? O golpe completo era voltar, né? Ou não fazer. Acho que ele não contava com a minha astúcia. Acho que ele achou que eu ia ficar chorando, quieta, sem dinheiro, travada. Ele jamais imaginou que eu ia ter uma rede que hoje... Eu tenho Luana Piovani, eu tenho Samara Felipe, eu tenho Luísa Brunet e outras pessoas que compartilham os meus vídeos quando eu peço. A Dani Boggioni, que faz um trabalho excelente, porque senão ninguém fica sabendo que as mães existem, sabe? Então, assim, ele não contava com isso. Ele não contava. Então, acho que talvez o golpe saiu pela culatra mesmo. E esses homens que querem a cidadania brasileira, eles tentam conquistar as brasileiras. Sim. Através geralmente das redes sociais. Sim, muitas por Facebook, Instagram. As redes sociais. E é até importante falar para que sirva de alerta isso. Porque é uma situação tão terrível que aí envolve 2 países, precisa de diplomacia, uma situação muito complicada de se resolver. Hoje é o que eu te falo. Graças a Deus existe essa nota do Itamaraty para não casar, né? Para prestar muita atenção, principalmente da cultura, porque assim, isso é questão de caráter. Sim, claro. Né? Não é questão porque é muçulmano, ou porque é árabe. Com certeza não. É uma questão de caráter, porque eu tenho amigas casadas com árabes, tanto é que eu tenho uma super amiga que o marido dela foi minha testemunha. Nós somos amigas antes de eu conhecer ele. Sim. Né? E ela é casada com um árabe. Leva a vida lá no Egito super bem, tranquila, na paz dela, tem filho. Mas é muito importante porque eu já passei por isso e eu achava que isso nunca, jamais ia acontecer comigo.
Com certeza. Jamais, imagina que ele vai fazer isso, que ele vai me dar o golpe do passaporte. Gente, eu segui a Dani antes disso, do meu pesadelo. Quando eu contei para ela, ela ficou assim, devastada. A Dani que tem o canal? A Dani Bogioni, do Sobrevivendo na Turquia. E ela relata bastante casos, né, desse tipo. Se não é ela, ninguém sabe da gente. É verdade, né? Porque daí vai abrindo as portas, né, para outras pessoas darem voz pra gente, mas ela é a primeira, né? É verdade, ela foi a primeira a abordar esse tema na internet. E é um tema assim que ela fala que o forte dela é tráfico humano, não é mães, porque mães mexe muito com ela, porque uma ela situação também tão difícil, eu fico até sem palavras, sabe? Porque é uma situação muito triste, mas assim, eu tenho fé que isso vai se resolver. Nem que tenha que chacoalhar Brasília, fazer alguma coisa. A gente tem uma ministra para isso. Ela tá vendo a história, ela tá ignorando. Então, assim, tem que ter conscientização, tem que ter barulho, porque o que eles têm medo é de barulho. É de barulho. É de barulho. É de barulho. Os políticos, do que eles têm medo é disso. O dia que a gente se juntou, eu e algumas outras mães, nós fizemos placa, nós ficamos na frente do Palácio da Alvorada. Aí veio o Metrópolis lá filmar a gente, depois veio a Band, mas eles queriam tirar a gente dali de qualquer jeito. E eles chegaram a falar com vocês? Algum ministro do atual governo? Não, veio um assessor do Lula, que deu o cartão dele e queria que a gente saísse dali. Aí eu fui encaminhada para um diplomata, e o diplomata me prometeu que seria falado no G20. Aí eu mandei mensagem para ele, tem umas 3 mensagens aí ignoradas. Não fala mais. Eles só querem te silenciar, né? É só me calar. Eles querem te silenciar, não e faça barulho pra me calar, aqui. Vai ter que me matar, porque eu não tenho vergonha, não. Nenhuma. Não, Juro. E não tem que ter. A sua luta é completamente legítima. Sim, é pelo seu filho. É pelo Ada. E eu tenho muitas seguidoras, assim, mães que me ajudam, porque o governo não me dá R$1, não. Não, né? Não ajuda com nada. Nada. O meu filho saiu daqui por responsabilidade do meu país. E eu não tenho ajuda nenhuma do governo. De onde que ele pegou o voo para ir para o Egito, você sabe? Do Paraguai. Ah, foi direto do Paraguai? Foi direto do Paraguai. Paraguai, Madrid, Egito. E do Paraguai eles não pedem nenhuma autorização, nada, porque a criança já tá fora mesmo, né? Então passaporte americano. Aí já... E agora, quanto à sua segurança quando você vai pro Egito? Como Deus. Que fica? É Deus, né? Que te guarda. É Deus. Eu voltei para cá para cuidar da minha saúde, porque eu não estava muito bem, até eu conversando com o ministro Bernardo, tudo, falei, vou voltar, porque ainda tem um tempo para a segunda instância. E ele falou, vai cuidar da sua saúde, porque até para cuidar da saúde, eu não tenho ajuda lá, né? O dia que eu passei mal, quem pagou foi o ministro, não foi nem o governo. Que ministro? O ministro lá da embaixada do Brasil, no Egito. Nossa. Foi o seu Bernardo. E você fica lá em hotel? Como que você faz? Eu fico na casa de uma seguidora. Fica na casa de uma seguidora? Que bom que você tem uma rede de apoio. Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. Eu falo que mesmo nesse pesadelo tão difícil de enfrentar, apareceram pessoas tão boas na minha vida. Nossa, que me ajudam demais. Não tenho palavras para elogiar a Dani, não tenho palavras para elogiar a Samara Filippo. Ela te ajudou também? Muito. Tudo que eu preciso para postar, ou se eu pedir por uma outra mãe, ela vai repostar na rede dela, que tem mais de 1 milhão. A Luana Piovani, mesma coisa, abriu o canal para poder falar comigo, sabe? Fora as que estão ali comigo, que eu chamo de banco de sangue, aquelas que estão comigo quase diariamente em live, me ajudando, porque eu estou fazendo a campanha R$1 por seguidor. Porque se cada seguidor da minha rede, que tem mais de 200 mil, metade doasse R$1, eu pagava a minha passagem e ainda ajudava outras mães que estão precisando. E tem muitas mães nessa situação, Karen? É lamentável. É que, assim... Por todo mundo, como que tá? Por todo mundo. Dá um contexto pra gente, para o público saber, porque esse é um assunto que eu não vejo sendo divulgado. É pouco divulgado. Na Europa, principalmente, porque silenciam, né? Ah, é? Silenciam a mulher, eles não querem esse tipo de escândalo, vamos dizer assim, né? Então, eles silenciam muito.
Aqui eles tentam silenciar, mas eu acho que eles não contavam comigo, acho que eles não contavam com a Cantarelli, eu acho que eles não contavam com a Neide, com o Valentino. Então, eles não contavam que a gente vai para cima mesmo. Uhum. E a nossa rede está cada dia que passa crescendo mais. Então, assim, vai ter uma hora que vai ter que resolver. Sim. E tem casos que já resolveram? Tem bastante casos que já conseguiram resolver? Olha, tem um que foi resolvido há pouco tempo, né? Veio de onde o menino? Tava onde? A menina estava na Coreia do Sul. Mas aí a Convenção de Haia, né? Tem a Convenção de Haia, mas a Convenção de Haia não ajudou em nada. Foi realmente a mãe mesmo, né? Nossa. Que teve que gastar não sei quantos $1.000 para contratar advogado, para pagar, para passagem, para tudo. A gente não tem absolutamente nenhuma ajuda do governo. Nenhuma ajuda. Nossa, que tristeza, né? É um absurdo. Tinha que ter ajuda financeira no caso desse, tinha que ter ajuda com advogados. Eles tinham que prestar algum suporte, né? O estrangeiro tem direito à AGU, que é os advogados. Ah, é? É. O estrangeiro, se ele quiser, ele tem. Que nem a DPU, né? Que a DPU, no meu caso, ficou mais perdida que... O que seria a DPU, desculpa? É a Defensoria Pública da União. Tá. Então, tem a DPU. Uhum. No meu caso, eles ficaram extremamente perdidos. Então, para mim, eu tive que realmente contratar advogados. Porque eles não têm competência para lidar com esse caso. Lidar. Com o meu caso, eles não tinham, que é um crime, né? Sequestro. Agora, se o estrangeiro vem, ele tem direito à AGU. É que a burrice do Ahmed foi muito grande. E ele deixou o processo aberto aqui. É isso que aconteceu. Como assim deixou o processo aberto? Ele deixou o processo aberto, ele não se defendeu dentro do processo. Ele perdeu todas as datas de recurso, que você tem recurso, né? Você abriu um processo aqui no Brasil contra ele? Sim, o cível e o criminal. Ah, tá. E aí, com essas decisões do cível e do criminal, é que eu consegui ir para o Egito e abrir outro processo com decisão positiva. E nesse caso dele sendo investigado da Interpol, ele não pode sair do país, né? Não, ele está preso dentro do próprio país. Nossa. Ele está preso dentro do próprio país. E você não conseguiu ver seu filho depois disso? Não tem nenhuma foto? Nada. A embaixada teve 2 contatos. E esse contato foi perdido há 1 ano e meio, já. Então, a embaixada teve um contato que foi num shopping, onde me mandaram 5 fotos. Dessas 5 fotos, as 5 estava com o genitor. 3 delas, o genitor beijando a boca do meu filho. Meu Deus. Eu fiquei tão em choque, mas eu fui, acho que, tão ligeira, que eu mandei para minha advogada no mesmo minuto. Porque daí apagaram. A embaixada apagou. Por que a embaixada apagou? Porque tá errado, gente. Genitor beijando na boca? Tá errado. Ué, mas tem mais é que expor mesmo, né? Mas não tem que apagar, não tem que acobertar, né? Tanto é que eu expus essa foto no Senado, na audiência pública. E depois eles marcaram num shopping e também tudo com o genitor junto. É um desrespeito com a mãe. É um desrespeito com a mãe que eu não entendo. Porque se fosse o sobrinho do Lula, o netinho do Lula, ou de algum ministro do governo, já estava aqui. Claro. Já estava aqui. Com certeza, não tenha dúvidas. Já estava aqui. E no seu caso, eles não querem. Eu sou só uma brasileira pobre que fica pedindo doação na internet. Mas vão ter que me engolir. Porque eu vou continuar pedindo. Sim. Até o meu último minuto. Você tem sua voz. Até resolver. Tem sua força de mãe, né? Que acho que é renovada todos os dias. Nossa, não, tem dias que a gente não quer sair da cama, vou te falar, gente. Eu sei, imagino. Vou te falar, gente, tem dias que eu falo assim, meu Deus, eu não quero levantar. Mas aí eu lembro do sorriso do meu filho, dele brincando. Ele falava na câmera assim pra mim, mamãe, volta já. E esse mamãe, volta já ficou, né? Sim. Na minha cabeça. Aí eu falo, Karen, levanta, que mamãe volta já. Claro. Porque é muito difícil. É muito difícil. Você chega num limite emocional, assim, é absurdo.
Eu não consigo nem imaginar uma situação como essa. É absurdo o limite emocional. Não só meu, mas de outras mães também. É surreal. E parece que ninguém levanta a nossa bandeira. Né? As únicas que levantam a nossa bandeira, por exemplo, Luana Piovani levantou a nossa bandeira. Por quê? Porque é mãe. Porque também já teve problema com o genitor. Sim. Samara Felipe também levanta a bandeira. Por quê? Porque teve problema com o genitor. Sim, verdade. A Dani, a própria Dani. Então, assim, que bom que em meio... É só essas pessoas. Cadê o governo para levantar a bandeira pelas mães? Cadê a gente estava até hoje brincando. Tem o Ministério das Mulheres. O Ministério das Mulheres não foi nem na nossa audiência pública. Então a gente brinca que é o Mistério das Mulheres. Porque elas não aparecem. Cadê as mulheres para levantar a nossa bandeira? O que adianta ir toda bonita, toda arrumada lá no Senado, tirar fotinho de bolsa importada, batom, e aí? E aí resolver? E a gente? E atuar no que precisa. E atuar, e executar. Eu pego as decisões e faço o quê? Eu falei para o embaixador antes de ontem. Eu falei, todas essas decisões que os meus advogados, extremamente competentes, fizeram, eu faço o quê? Origami? Ele, mas tem que ver que o Egito não é obrigado, tal. Eu falei, mas vocês estão tentando? Quem foi o principal de Itamaraty que já ligou aí para falar com o presidente Sisi? Que o presidente Sisi é um presidente ativo no Egito. Uhum. Ele é muito mais fácil acesso que o nosso presidente. Ah, é? Quem foi? E aí? Qual foi a resposta? Não, eu não tenho resposta. Ele ignorou. Não, aí quando não tem resposta, ignora, né? Não, quando eu pedi para ser repatriada, eu escutei, procura sua rede social. A minha rede social virou meus pais. Meu Deus. Eu entrava em 2 quesitos, que a doutora Juliana do Revibra me passou, eu entrava em 2 quesitos para ser repatriada. Né? Porque eu não tenho dinheiro. Sim. E mesmo assim eu tive que botar a cara. A Samara Felipe pediu por mim, minha advogada que é muito engajada, a doutora Van Anders também, pedindo por mim para eu poder voltar. Ter o dinheiro para poder voltar. E quais os próximos passos agora? Agora é a segunda instância. Agora é lá no Egito. Vamos ver a segunda instância, porque nós estamos esperando, pelo menos, que os direitos humanos se manifestem. Nossa, meu Deus. Eu sinto muito pela sua situação. Eu fico sem palavras de ver tudo isso acontecendo. Saber que a ministra dos Direitos Humanos está acompanhando e não está se manifestando. Sim, eu vou te mostrar os prints. É o maior absurdo. Porque eu tenho provas. Eu sou uma pessoa que, quando eu falo, eu tenho provas. É maravilhoso. Eu falo, eu tenho propriedade. Tem que ter, e eu verdade. mostro. Porque como é que eu vou te falar? Eu me sinto desprivilegiada. Né? Dentro do próprio país. Isso que é o mais triste. Responde para uns e não responde para outros o mesmo problema. Por quê? Vamos juntar todo mundo e fazer uma reunião, um meeting com todas as mães e ver o que a gente pode fazer por vocês todos juntos? Por que um tem mais privilégio do que o outro? Eu quero que todos os casos sejam resolvidos. Não tem explicação. Não tem o mínimo de suporte. Se ainda tivesse pelo menos um diálogo, né? Não tem, eles só ignoram a existência do problema. É isso que é o mais revoltante. O pior de tudo é você ver que a pessoa vê, sabe? E ela pode fazer alguma coisa, ela sabe que ela pode. Uma ministra tem poder. Com certeza. Com certeza. E eu abri aqui o Caixa de Pandora para você contar a sua história, porque eu acho muito importante que alcance muita gente, que faça algum barulho, que os inscritos aí do canal, pessoal, também faz barulho, siga a Karen nas redes sociais, é mãe_do_Adam. E quem quiser tem o Pix lá e é R$1 por seguidor, quem puder ajudar, para comprar minha passagem de volta para o Egito.
Pois é, R$1 não vai fazer falta para ninguém e vai ajudar muito essa mãe que tá aí desesperada pedindo socorro. E, Matheus, tem mais alguma pergunta? Não. Não. Bom, acho que é isso. Tem mais algum recado que você queira deixar pra gente? Tem. Vou deixar mais uma vez um alerta para as mulheres. Gente, toma cuidado. Procura saber mais da cultura. Eu errei demais em fechar os olhos para uma cultura completamente diferente da minha. E hoje eu sofro porque eu perdi meu filho. Eu falo eu perdi porque ninguém vai me devolver 2 anos e meio do meu filho. Sim. Mas ainda tem a vida toda pela frente. Sim. Graças e eu a tenho Deus. muita fé que eu vou recuperar o meu filho. Porque o Adam nasceu de mim. Não nasceu da avó, não nasceu dele, nasceu de mim. Eu tenho certeza que eu vou conseguir recuperar o meu filho. E criança cresce e um dia ele vai saber tudo isso. Com certeza. E o que eu posso te falar é para você não se culpar, porque igual você falou, não é só a cultura, é Sim, caráter, porque tem inúmeros outros que não fazem sim. isso. Então, assim, você teve num relacionamento durante 5 anos. Sim. Não foi um namorinho. Você foi casada há 5 anos. Fui casada. Como que você vai... Como que você vai imaginar? Eu sou casada há 2 anos. E nunca passaria pela minha cabeça um negócio desse. Imagine você estava há 5 anos com ele. Você confia na pessoa que você está do lado. É o normal. É o normal. Então, você não está errada. Você é a vítima. Seu filho é a vítima. Quem é o culpado, quem é o criminoso é ele. Sim. E o Caixa de Pandora vai continuar aberto quando você quiser voltar, tiver qualquer atualização, vem aqui. Muito Tá obrigada. aberto, qualquer dia a gente marca, você vem. Ou então a gente obrigada. faz uma live, se ficar difícil de vir, se você estiver lá no Egito. E tomar cuidado também lá no Egito, né? Não é um país... Lá é que complicado. não é nosso país. Bom, pessoal, então esse foi o podcast de hoje. Eu quis trazer a Karen porque ela veio falar comigo aqui no Instagram, expôs a história dela. Achei que valia a pena abrir aqui para que essa história atinja mais pessoas. Se alguém puder ajudar com qualquer coisa, seja algum advogado, ou seja, então, com a doação para a vaquinha dela, que vai estar tudo aqui no box de informações que eu vou deixar para vocês, o link, o Instagram dela. Façam essa doação, R$1 não vai fazer falta para ninguém, vai ajudar muito uma mãe que está desesperada pelo filho. Bom, então é isso. E Muito até obrigada. o próximo. Imagina, eu que agradeço você ter vindo. E até o próximo caso.